Irmãos, não mantenhas, não vai? Para o estudo. Bom, não está ali mais um bias, claro que suma como falamos sempre, para assuntos que têm a ver com campanha eleitoral. A OSCE aconteceu assim que não está a falar a apresentação pública de manifesto de Dr. Fernando Dias da Costa, que é candidato independente, mas que está suportado para máquinas de PAI, API e de outros candidatos independentes, suma de outros partidos políticos. E durante aquele ato, participar, não é? E intervir Mangariguintes. E de que Mangariguintes não consegui retirar intervenção de Dr. Domingos Simões Pereira, que fazia uma espécie de radiografia que lembrantando que está chamado regime atual de Guiné-Bissau. E muito importante, mesmo que contra boa Bilba já, mas boca muito leva em conta, não é? Que Domingos Papia não volta por Bossel, para prestar atenção nas palavras de Domingos Simões Pereira, de que põe na ferida e contando e lembrando que realmente significa esse regime. Guineenses de todas as regiões, de todas as origens. Minhas senhoras e senhores, é com mais distinto sentido patriótico, o compromisso do nosso futuro coletivo e a minha responsabilidade cidadã que apadrinho hoje a apresentação pública do manifesto de candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa à mais alta magistratura do Estado. Faço o meu nome próprio, em representação do meu partido, o PAIGC, da minha coligação eleitoral, PAI Terra Branca, mas sobretudo em nome de todos os meus conterrâneos, no país e na diáspora, amantes da paz, da tranquilidade e que ambicionam ver a Guiné-Bissau voltar a viver um ambiente de esperança e de projeção positiva do nosso futuro coletivo. Esta candidatura, a candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa, nasce da convicção de que a Guiné-Bissau precisa de encontrar o caminho da legalidade, da ética e da esperança. Valores a muito subvertidos por práticas que atentam contra a Constituição, contra o Estado de Direito e contra a dignidade do povo guineense. Vivemos tempos em que o exercício do poder deixou de servir o bem comum para se tornar instrumento de dominação pessoal e de enriquecimento ilícito. Sob a atual governação, o país mergulhou num ciclo de violação sistemática da Constituição da República, de sequestro das instituições e de corrupção generalizada. As instituições que deveriam garantir a independência e o equilíbrio dos poderes, ou seja, o Supremo Tribunal de Justiça, o Governo, a Comissão Nacional de Eleições, o Tribunal de Contas e até a Assembleia Nacional Popular, foram instrumentalizados e subjugados à vontade de um homem só. A gestão pública converteu-se num espaço de clientelismo e impunidade. Os recursos do Estado são utilizados para satisfazer interesses privados, comprar lealdades e financiar luxos pessoais. As obras públicas de que tanto gostamos de falar, foram desviadas do sentido e de viabilidade económica e passaram a visar exclusivamente o eleitoralismo, servindo como vitrinas de propaganda e não como instrumentos de desenvolvimento sustentável. Os projetos de infraestrutura, apresentados como símbolo de progresso, escondem negócios duvidosos, realizados sem concursos transparentes, em benefício de grupos excluídos. As viagens presidenciais incessantes consomem verbas avultadas, enquanto as escolas permanecem degradadas, os hospitais desprovidos de médicos. A corrupção tornou-se um modo de governo, a arbitrariedade uma norma
e o medo um instrumento político. A atual liderança não se contentou em degradar as instituições, procurou dividir os partidos políticos, manipular as forças sociais e transformar o espaço político público num terreno de confronto e de intimidação. Assistimos à asfixia da liberdade de expressão, à perseguição de ativistas e opositores, à censura da imprensa e à violação sistemática dos direitos humanos. O tráfico de drogas voltou a prosperar sob proteção política e as forças de defesa e segurança, que deveriam ser garantes da estabilidade nacional, foram convertidas em instrumentos de poder pessoal. Mais grave ainda, as datas simbólicas da nossa luta de libertação e da independência nacional foram desvalorizadas num gesto de profundo desrespeito pela memória coletiva e pelos heróis que sacrificaram as suas vidas pela liberdade da Guiné-Bissau. Durante esta degradação moral e institucional, surgem ainda alianças oportunistas, construídas sobre o cálculo político e não sobre convicções. São alianças de circunstância que se apresentam como alternativas, mas que na prática alimentam o mesmo sistema de cumplicidade e submissão, traindo os princípios da ética pública e o interesse nacional. Essas forças são a expressão viva da contradição e da traição política. Criticam em palavras o regime, que em atos sustentam, condenam a corrupção enquanto dela participam e proclamam mudança enquanto perpetuam o status quo. O povo guineense merece mais do que arranjos efêmeros, merece coerência, merece verdade e merece coragem. A tirania que se instalou no poder em nome da República transformou-se num regime de medo e repressão, dentro e fora das fronteiras nacionais. O atual poder político ultrapassou todos os limites de decência e de legalidade, instituindo um sistema de perseguição e de terror de Estado, dirigido contra cidadãos indefesos, cujo único crime é o de pensarem livremente. Multiplicam-se os relatos de ameaças diretas, feitas pelo próprio chefe de Estado, diretamente a cidadãos comuns, a líderes de opinião, a religiosos, a jovens e a mulheres, dentro e fora do território nacional. Na diáspora, o medo também se alastra. A voz crítica é vigiada, intimidada e muitas vezes silenciada. Para sustentar este clima de pavor, foi criada e financiada uma milícia palaciana, que atua à margem de qualquer disposição legal ou institucional, sem cadeia de comando legítima e por simples ordens superiores. Esta milícia é responsável por perseguições, por sequestros, espancamentos, torturas e violações de direitos fundamentais praticados impunemente contra todos aqueles que se recusam a submeter-se à vontade do dito soberano. Trata-se de uma força paralela ao Estado, que desonra a farda nacional e usurpa o papel das forças legítimas de defesa e segurança, instaurando o medo como instrumento de governo. Os seus alvos têm sido, como eu já disse, os religiosos, os líderes comunitários, jornalistas, jovens ativistas, mulheres e membros da diáspora, a quem tentam reduzir ao silêncio pela força. As consequências desta política de violência são trágicas. Assassinatos diretos, execuções extrajudiciais e agressões a colaboradores próximos do próprio regime, quando estes ousam manifestar dissidência ou desagrado. O Estado, outrora símbolo da soberania popular, foi convertido num aparelho de opressão e vingança pessoal, em que o poder é exercido sem limites, sem lei e sem humanidade. Mas a história ensina-nos que nenhum regime fundado no medo pode perpetuar-se indefinidamente. O povo guineense é paciente, mas não é submisso. É pacífico, mas não é resignado. E chegará o tempo, mas esse tempo chegou. E esse tempo é agora. É o tempo de pôr fim à violência e restaurar a dignidade da República. E é por isso que eu tenho esta seguida honra.
de apresentar a candidatura de Fernando Dias da Costa como a ruptura com a arbitrariedade e uma proposta de reconstrução nacional fundada em princípios claros e negociáveis. Respeito absoluto e inegociável, respeito absoluto pela Constituição e pelo Estado de Direito. Reabilitação da justiça, libertando das restrições políticas e restaurando a sua credibilidade. Combate firme à corrupção, com transparência na gestão do erário público e responsabilização efetiva dos infratores. Reforma moral e administrativa do Estado, investimento estratégico nas áreas sociais, promoção de uma economia produtiva, valorização das Forças Armadas, reforço da unidade nacional, respeito pela memória histórica. Para terminar, compatriotas, chegou o momento de afirmar que a Guiné-Bissau não está condenada ao retrocesso, nem à vergonha internacional. Podemos reconstruir um país de justiça, de paz e de oportunidades, onde o Estado sirva o cidadão e não o contrário. É este o compromisso e é a razão por que apresentamos Fernando Dias da Costa. Bom, e tem uma página que nós temos no Facebook, está chamado No Guiné. Naquela página nós publicamos um vídeo de José Carlos Macedo, que fazia alguns meses atrás, de que José Carlos afirmava publicamente de como no seu segundo mandato de Celes, ele rompe a Constituição da República e não existe mais nenhum tipo de Constituição e não tem mais nem qualquer tipo de limite de mandato e uma Rossi com embalo na continua mandando na Guiné-Bissau até ano, até tempo que ele manda. E não faz tudo a seu bel prazer. E esses tipos de vídeos que no tempo de campanha é bom não botar para os guineenses para não refrescar a memória, para a gente se lembra de que está falado esse regime, que sem intenções reais. Porque a nós, não havia uma Rossi com embalo, não tenta falar de como, a gente está falando de como ele não muda a Constituição, ele que tem intenção de mudar a Constituição, ele não faz só esse segundo mandato, depois não vai esse caminho, não para outros que não vêm substituir. Bom, mas uma coisa ver que ela tudo é finta, por tentar se contra e está convencido durante as campanhas para que a gente votar nele, né, acreditando como é que uma Rossi com a papel verdade. Bom, na mangari ocasião, uma Rossi com a papel coisas que está papel depois se faz outra coisa. E fala como ali, e quando faz esse segundo mandato, ele próprio conversa com essa mulher, que ela fala, prepara, que tenta fazer segundo mandato, como é que é na candidata. Depois vai indicar, passa 24 horas, uma Rossi com muda de ideia. Vou lembrar da história de Babin Talal, do hospital de referência que ninguém nunca chegou a olhar. E manga de outras situações que acontecem que se socota está prometido depois que está assim. Para ver que ela comanda conversa de uma se socou é bom escrever lápis. Agora que bem café se que compressor o pagar, porque se escrever que caneta e também quando tem que praticamente pagar. Embora goste também e tem que canetas que tem borracha que paga. A mim própria às vezes não usa aqui caneta, acho que ela existia. Bom, mas essa é uma forma geral de falar. E Domingos Simões Pereira lembrando de como esse regime é um perigo para nós. De que é assalta tudo instituições de Estado, até tribunais, nós até, irmão, só para vou imaginar tristeza, gravidade de situação que nós não vivemos e de nós um general na comitiva de um candidato presidencial. Porque nós como uma roca por tratar de presidente, uma se mandato cabalhar, uma nós e um candidato, ok? Que deve concorrer no mesmo nível de outros candidatos. Mas boia estão a usar aparelho do Estado, estão a usar militares, estão a usar milícias, tudo assim, só para poder pantano, para pensar de como e que tem nenhum tipo de hipótese, se ele ganhar, ou seja, mesmo que ganhar na própria não furtar, porque aquela mensagem que tem este pulo na cabeça de como é furtar e nada que na saída. Aquilo tudo e realmente é demonstração de fraqueza desse regime. Que ela está demonstrando como o regime está, na verdade, é afronta e eles já se próprio como é que tem condições nem de ganhar e muito menos de furtar eleições. Já se vê muito bem. Eles já têm informação, já se vê que está na acontecer, já se vê como a Guintes está super chateado, Guintes está cansado com esse regime e Guintes que tem já
nenhum tipo mais de intenção de deixar o Umaru Sissoko continuar na presidência. E para ver aquilo que mandar, gente não vai votar, é na sutal na urna, hora que pire na urna e cá não pode fazer nada, de sal lá. E nem que não existe nenhum qualquer tipo de presidente, de CNE ou secretário, não sei lá, executivo, que não vem parar-se publicamente falar como o Umaru ganha a eleição. Porque o Umaru ganha ganhar, e a pire que está claro. E a nós não temos só que fazer que a nós e exigido por parte de lei. A nós não, que nós ir fazer, ir para votar. Não votar, não sinta tranquilo, não vai esperar o resultado publicado, claro, para contar como Fernando Dias ganha, porque ele que não vai ganhar, e que tem outra maneira. Lê outro, e que tem outra opção. Fernando Dias está claro, se tem que estar claro, as eleições, ele começa a ganhar para Dr. Fernando Dias da Costa. Portanto, acabou preocupar que alguém disse que não bem que essas histórias que não conta boas coisas na orelha, acabou com aquilo tudo e conversa só. Nós juntos, obrigado mais um viagem de fundo do coração. Não me estive de voz para subscrever o canal. E acabou de esquecer sempre de como esse regime assalta a Assembleia, é assalta Parlamento, é assalta tribunais, é assalta Procuradoria Geral da República, é assalta Governo, é assalta tudo. Tudo é tema de assalto. E a nós não precisa de trabalhar arduamente para não poder recuperar tudo aquilo instituições que assaltaram. Presidência da República está tomada de assalto. Portanto, nós juntos, vou subscrever, vou partilhar, vou escrever comentário, vou contar no que eu penso. Um abraço, que dignidade e de amizade. Nós juntos.